E nesse vídeo eu vou indicar para vocês 3 livros básicos para você poder iniciar nos estudos de história da igreja, ou para quem já tem um conhecimento mínimo, um conhecimento inicial, para poder partir para leituras mais completas. Então, vamos pro vídeo. Olá, eu sou o professor Adriano Montemor e este é o canal Catolicismo na História. Sabemos que há pessoas que possuem dificuldades em tomar algum rumo, pois não sabem no que acreditam e nem em que acreditar. Se você conhece um pouco de história da igreja, eu tenho absoluta certeza que antes de você saber qualquer coisa mínima da história da igreja, você teve uma grande dificuldade. Ouvia muita gente falar um monte de abobrinhas. E nessas 3 indicações que eu farei hoje, com certeza irão te ajudar de uma forma básica, mas muito bem interessante, para que supra a princípio nas questões principais que acusam a igreja, né? Como o Ocidente se cristianizou, como a igreja foi mãe da ciência moderna, como o Tribunal do Santo Ofício, ou melhor dizendo, o Tribunal da Santa Inquisição, ou o Tribunal da Inquisição, foi um tribunal, na verdade, misericordioso. E antes que eu me esqueça, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que você saiba que tem alguma dificuldade em aprender história da igreja. E antes de eu fazer as indicações, há um adendo aqui para vocês, ok? Quando indicamos algum livro para vocês, ou quando eu indico algum livro para vocês, não quer dizer que eu concorde 100% com o que aquele autor diga, ou no que aquele autor diz. Às vezes o autor pode ser excelente historiografia, mas escorrega em questões de filosofia econômica. Às vezes o autor pode ser um excelente organizador de documentos históricos e não ser historiador, escrever muito bem, mas doutrinariamente pode ser contrário à tradição, ou melhor dizendo, à doutrina tradicional. Fazendo esse adendo, vamos às indicações. E lá vamos nós! Primeira indicação aqui. Esse livro aqui, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. O livro é muito bom, o autor Thomas E. Woods Jr. discorre muito bem as questões históricas. Vou deixar aí na tela para vocês, tá? Para vocês olharem bem o livro. Thomas E. Woods Jr. discorre muito bem sobre as questões históricas, mostra realmente como a igreja construiu toda a civilização, a partir da Idade Média, com a formação dos primeiros sacros impérios romanos, mostra o carisma monarquista, com os monges, as universidades, a igreja e a ciência de um modo geral, mostra como o caso Galileu e as falsas acusações, mostra como a arquitetura embelezou o período, mas escorrega quando o quesito é economia. Ele tem uma visão completamente liberal, segundo ele a igreja é precursora do capitalismo moderno, coisa que não é verdade. A igreja condena ferozmente o capitalismo e a usura, tanto o liberalismo, na verdade, o liberalismo é precursor do capitalismo, quanto a usura, o lucro excessivo e o valor subjetivo de um produto final. Apesar disso, o livro é muito bom para quem inicia os estudos, mas tem que ter esse adendo aí, senão a pessoa vai acabar, não, pera aí, a igreja defende isso, mas na verdade, se olhar a tradição, vai ver que é completamente o contrário. A segunda indicação é essa daqui. A segunda indicação é essa daqui. Uma história que não é contada, do professor Felipe Aquino, da Canção Nova. Como eu falei, não quer dizer que eu estou indicando um autor que eu vou ser taxativo com tudo com que ele escreve. Não. Na verdade, esse livro aqui do professor Felipe Aquino, ele é uma organização de documentos baseado no livro do Thomas Woods, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, só que ele acrescenta algumas outras coisas que ajuda também no início dos estudos, para você ter um apanhado geral da coisa, para você ter um completa o outro, na verdade. Para quem está iniciando é muito bom, porque você já fica com uma boa base do que está sendo, do que realmente foi a história, e você vai perceber que muito daquilo que falavam para você é uma tremenda inverdade, ou melhor dizendo, uma mentira. E você vai conhecer de maneira superficial, mas vai te dar uma boa base para você entrar
nos estudos mais profundos, tá? Bem, o professor Felipe Aquino ele escreve muito melhor tecnicamente do que muitos historiadores e jornalistas, que, por exemplo, se aventuram em escrever sobre história e dão um caráter de novela aos fatos históricos. Eu tenho divergências com relação ao professor Felipe Aquino com relação à doutrina, mas quando ele fala de história, ele é perfeito. Vou repetir aqui, muito melhor do que muitos historiadores por aí. Ele faz uma boa ambientação dos momentos históricos, faz um bom resumo do que era o momento histórico que você tem que se ambientar, que é justamente fazer o que eu falei em vídeos anteriores, de que você deve estudar a história de acordo com o contexto histórico, social, político e religioso da época. Não estudar história, não ler com a cabeça que nós temos hoje. Aí você acaba cometendo erros. Em suma, esse livro é uma leitura didática, leve, objetiva, com um bom desenrolar dos fatos históricos, dando boas fontes, o que torna bem atrativo para quem está iniciando os estudos de história da igreja. Ele inicia com um pouco da igreja primitiva, coisa que não tem no livro do Thomas Woods, com os primeiros 4 séculos, depois com a ação dos tempos bárbaros, quando o Império Romano cai e que só resta a igreja, e a igreja mantém a estrutura, o mínimo que restava ali do Estado, e sendo assim mostrando o advento da cristandade. Ele dá uma pincelada na Idade Média cristã, explica o regime feudal muito bem e muitas outras coisas. E se vocês quiserem que eu explique o sistema feudal, não tem como você explicar o sistema feudal sem falar do papel crucial da igreja. Diga aqui nos comentários se vocês querem um vídeo falando sobre isso. Torno a dizer, esse livro vale muito a pena para quem quer começar a iniciar os estudos de história de uma maneira bem leve, bem gostosa, para você tomar gosto pela leitura, para depois você acabar se aprofundando nos estudos mais profundos, em temas específicos dentro da história da igreja. E agora, sem pestanejar, vamos para o último livro, a última indicação. E o terceiro e último livro chama-se Para Entender a Inquisição, também do professor Felipe Aquino. Nessa obra aqui, o professor Felipe Aquino, baseado no Simpósio Vaticano 98, que foi um simpósio que ocorreu com o Papa João Paulo II, organizando, chamando vários historiadores, dentre eles de qualquer nacionalidade, qualquer credo, enfim, de peito aberto, abriu os arquivos do Tribunal de Santo Ofício para que os historiadores estudassem, e saiu essa obra, Simpósio Vaticano 98, que basicamente teve um relator chamado o historiador Agostinho Borromeu, que foi um excelente trabalho, um magnífico trabalho. O historiador Agostinho Borromeu discorre muito bem sobre toda a polêmica do Tribunal de Santo Ofício, ou Tribunal da Inquisição, como vocês quiserem chamar. Além dos dados estatísticos dessa obra, se mostra muito bem com números oficiais da época e explica como eram feitos os processos. Os processos não eram feitos de maneira abrupta, ou a toque de caixa, como muita gente diz. Além disso, o professor Felipe Aquino ele explica como surgiu o Tribunal de Santo Ofício, por que surgiu o Tribunal de Santo Ofício, como era a justiça na Idade Média, os procedimentos da Inquisição, e fala também sobre a Inquisição protestante e muito mais. É um excelente livro para quem quer ter uma visão geral do Tribunal de Santo Ofício. Em suma, é isso. Se você sabe pouco ou nada de história da igreja, nesses 3 livros que eu indico aqui, você estará muito bem com conteúdo básico e muito bem escrito. Se vocês quiserem adquirir o livro, vou deixar o link aqui na descrição, é só clicar. Além de você clicando e adquirindo, você ajuda o canal a crescer, vai estar me ajudando o canal para eu trazer mais conteúdo para vocês. O vídeo é esse, um vídeo curtinho, só com essas 3 dicas. E não esqueçam, dê um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem esse vídeo. No mais, até o próximo vídeo.